Estamos de volta com esse segundo bloco de entrevistas do Sebrae Reload, que está acontecendo hoje aqui no Sebrae, Minas Gerais, dia 26, dia 27, com palestras, painéis, conteúdos sobre marketing digital e vários outros assuntos. Eu agora estou recebendo, com muito prazer e honra, a Mari Galindo, que é fundadora da Nice House. Prazer, Mari. Bem, seja muito bem-vinda. E também o Magno Martins, que é uma lista de coisas que ele vai falar mais, mas eu vou só introduzi-lo rapidamente. Ele é professor, consultor, profissional independente e também especialista em marketing digital. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Porque o digital precisa ser multi, né? A gente precisa ser cada vez mais multi, buscar outras formas de interagir e tudo mais. É uma alegria estar aqui com vocês. A alegria toda nossa, e o pessoal aqui está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube aqui do Sebrae. Tá chique, tá muito chique. Meu Podem Deus, falar oi com eles se vocês na quiserem. Vida, lá, pessoal. Eu vou convidar os nossos web espectadores para poder acessar o QR Code que vai aparecer de vez em quando na sua tela. Você pode deixar os seus dados, o seu nome, enfim, para vocês receberem conteúdo, informação ao longo do dia aqui, né, e da programação hoje e amanhã. E sigam a gente lá nas redes sociais no @reload.sebrae. Participe, reposte, marque o nosso @ e venha participar e fazer parte desse evento que está muito bom de conteúdo, mas também esses convidados, gente, eles são maravilhosos. Jogou a responsa pra gente, hein? Isso aí foi bom, hein? Mas é uma responsa. A gente tem que dar nosso nome agora. Posso falar, esse aquário de vidro aqui não é pra qualquer um, não. Mas, ó, todos estão bem-vindos. Ah, que bom. Gente, o nosso tema hoje é um que eu sou apaixonada, que é comportamento do consumidor e geração Z. Nossa, mas que tanto de coisa que é esse. Comportamento, consumidor tem comportamento, gente? Nossa, múltiplos, intensos. Se fosse só um, né? Tava ótimo. Muito bom. É difícil ler um consumidor, né? O que eles querem, para onde eles vão, o que eles comem, onde eles moram. O marketing digital trouxe muito disso pra gente, né? Essa leitura do consumidor, né? Você tem que saber até, por exemplo, eu tô brincando, mas eu não tô, né? Onde eles moram, o que eles consomem, qual a cor favorita, o que é a rotina dessa pessoa, a tal da persona, né, gente? Sim. Isso é tão importante, isso sempre teve no marketing, mas no marketing digital isso ainda é mais importante porque o nicho é muito forte, né? É muito maior. E você falando, Magno, é muito bacana, eu vou só ressaltar aqui, não há prática sem teoria e vice-versa. Outro dia eu ouvi uma frase sensacional da minha queridíssima sócia, Regina Migliore, ela falou exatamente sobre isso. A teoria é onde todo mundo sabe o porquê, mas não sabe fazer. A prática todo mundo sabe fazer, mas não sabe como. Exato. Não, e a ânsia, né, de fazer as coisas acontecerem de uma hora para outra, preciso de resultados imediatos. Tem ainda essa visão de que o marketing digital é algo muito fácil, algo muito prático. É só você entrar no Instagram, só você ter um canal no YouTube, no TikTok, mas se fosse só isso, estava muito fácil. Tá, né? e tava todo mundo bombando. Milhões de seguidores, ganhando, monetizando através disso tudo. Exatamente. Tem uma ciência por trás. Exatamente. Tem métricas, né? Não, tem tudo isso e tem também uma questão do contexto de nós, enquanto seres humanos, nesse cyberespaço. Tem uma cultura participativa. Isso aqui que nós estamos fazendo agora é uma cultura participativa. Nós estamos co-criando, nós estamos conversando sobre uma temática que é super importante e que essa forma dessa conversa, como que a gente direciona, é o que realmente faz acontecer lá no digital. Porque o digital não são só os canais digitais. É muito mais do que isso, são as interações humanas. É o que está acontecendo ali naquele momento nos comentários. Não sei se o pessoal está no chat ao vivo com a gente. Quem estiver mandando mensagem, alguma coisa, também é a mesma coisa. Então, parar para pensar que existem muitos contextos por detrás. Até o marketing 5.0, o Kotler fala que ele é voltado para marketing de contextos. Olha, mais uma coisa para a gente aprender. Uau! Marketing de contextos. Então, assim... Nós vamos falar sobre isso, esse marketing 5.0. 4.0 ficou para história. Não, vai complementando, vai complementando. 1.0 vai complementando 2.0, 3.0, 4.0. Só que agora o 5.0 é o quê? Os seres humanos imersos na tecnologia e como que isso está dando nas relações entre empresas com seus clientes, empresas com prospects, com públicos diferentes. Então tudo isso a gente vai ter que estudar cada vez mais, porque vem mais uma onda.
Porque o 4.0 é uma coisa mais da experiência, uma coisa mais de comunidade, de se juntar, vamos fazer coisas e tudo mais. O 5.0 já vem o quê? Vamos falar de contexto. Porque, por exemplo, eu vou jogar aqui um exemplo básico. O empreendedor da minha cidade, ele tem um contexto totalmente diferente de quem é de Belo Horizonte. É verdade. Lá é totalmente diferente. Então, não existe uma receita de bolo. Sim. E é isso que a gente acha interessante, a gente bater sempre na tecla. Isso é sensacional. O mundo não entregar mais em caixas, né? Aquela coisa, porque as pessoas são diferentes, com realidades diferentes e contextos diferentes. Vamos falar um pouco sobre isso também, mas a gente vai voltar. Vamos dar uma. Eu quero saber um pouquinho. Você é da geração Z? Não, eu sou passou. Você passou batido? Não, eu tenho. Sou milênio, né? 92. Então, a geração Z começou 95? É, 95. 95. Tem um pé cá, um pé lá. O que você acha? Eu acho. Assim, nós que somos... Se não abrir a boca, passa, né? Exatamente, mas agora para e pensa. Se a gente lembra da Copa de 94, se a gente lembra de como era a internet em 98 e 2000, sim, nós viemos... Você também é milênio? Eu sou milênio, eu sou de 88. 88. Aí, mas eu convivi na minha infância, na minha adolescência, com a geração Z. Então, eu me considero híbrido. Porque eu tenho os mesmos comportamentos, porque eu tenho convivência com os meus amigos, os meus familiares, que eram dessa geração, né, que vieram daí, e aí eu vou me construindo com um pouco dos valores dos millennials e também vai das convivências que vão vir agora da geração alfa, que tá chegando aí. Exatamente. E aí a gente começa a ficar de cabelo em pé, porque eu tenho filhos que não, eu acho que já são, não são da alfa, mas eles são Centennial. Nossa. É o Centennial. Mas eu sei que as gerações, elas são complexas e elas se entrelaçam, tem horas, elas se misturam. Vamos falar um pouquinho sobre essa diferenciação. Por que o Millennial, então, não é a Z? Ou até tem algumas familiaridades, mas o que é, de fato, a geração Z? Para a gente até entrar um pouquinho nessa questão do comportamento do consumo, que vem mudando, e segundo o Magno aqui, vai mudar ainda mais, porque está chegando aí um 5.0. Então, para você... O que você acha, Mari, que é essa geração Z? Como é que você definiria essa turma? Bom, essa quebra em gerações, ela é até uma atribuição ao marketing mesmo, de você conseguir fazer leituras de determinadas épocas. Então, você pega fatos que são muito relevantes, globalmente ou por regiões, e você entende que eles contribuíram muito na criação de determinados comportamentos. E aí você traz isso como uma massa, né? Então a geração, você coloca um selo e você nasceu nesse determinado período, a sua infância, você teve contato com isso, você pertence a essa geração. Por quê? Eles entendem que aqueles acontecimentos foram tão fortes, foram tão relevantes, que ele vai desencadear uma série de comportamentos. Como a gente acabou de passar com pandemia. Né? O mundo inteiro passou e agora a gente vai acompanhar juntos quais são os comportamentos que derivam disso que a gente sobreviveu. Sim. Então, trazendo para a geração Z, né, o que a gente tem de recorte de pesquisa, são pessoas que nasceram entre 95 e 2010. O movimento econômico, principalmente na América Latina, de recessão, ao contrário dos millennials. Então, é uma geração que tem uma questão financeira mais pé no chão do que os millennials, que são mais sonhadores, mais, vou viver ao redor do mundo. É uma geração 100% digital, então, diferente dos millennials, eles não pegaram a transição do analógico para o digital. Eles já nasceram, já existia a internet, boa parte das coisas já estava ali nos princípios de digitalização, então isso interfere muito no comportamento deles, né? Então, acho que trazendo essa big picture do que a gente pode considerar dos principais comportamentos da geração Z. É uma geração que também entende que ao longo da vida dela vai ter que enfrentar problemas climáticos, né? Sim. Ao longo de todas as gerações a gente sempre fala, qual que é o impacto das usinas de carvão, quais os impactos da hidrelétrica, e vai chegar uma geração que paga a conta. Claro. Né? Como, por exemplo, talvez os millennials hoje sintam muito mais o impacto de questões de aposentadoria, né? Que ganhou muita força porque são iniciativas tomadas em um período e que o resultado chega em uma outra geração. Então a gente começa a ter essa leitura das nossas causas e efeitos. Né? A Greta Thunberg é uma dessas grandes, vamos dizer assim, figuras dessa geração que fala muito sobre os impactos do meio ambiente. E muitas das gerações anteriores não entendem o barulho que ela faz, né? O barulho, vamos dizer assim, num bom sentido. Não um barulho ensurdecedor, mas um barulho, né, que deve ser ouvido, as provocações. Então, essa questão dos comportamentos, elas refletem
no consumo. E isso eu acho isso assim, interessantíssimo. E aí o que eu quero entender de vocês, vou passar um pouquinho para o Magno agora, porque a Mari fez super contextualização ótimo, né? Do que eu acho que ela tem um pezinho mesmo lá no AZ, né? Ela tá lá porque ela explicou direitinho. E como que isso tudo, então, essa questão de todo esse contexto, como que isso reflete no comportamento do consumidor? Agora falando sobre a geração Z e depois a gente vai passar por um cenário pós-pandêmico, talvez, tá? Mas vamos falar agora desse comportamento, que é o que a gente vem ouvindo, né? Antes, um pouquinho disso. Não, exatamente. Puxando um gancho que a Mari falou, e eu acredito muito nisso, que é na questão do poder da geração Z de criar os seus próprios conteúdos. Ela consegue ali manipular pelo celular, pelo computador em determinado momento, de criar esses conteúdos para que se comunique ali entre si. E é importante ressaltar também que a geração Z, ela tem uma coisa muito de mim, tipo assim, quem sou eu e quem somos nós. Então tem a questão das causas, tem uma coisa que abraça muito e isso impacta diretamente nos negócios. Por quê? Porque hoje as empresas, as microempresas, microempreendedores individuais também precisam entender que é uma geração que vai demandar muito mais do que você está vendendo. Ah, você tem essa caneta. Não, mas o que essa caneta vai transformar na minha vida? Como é que eu vou pegar essa caneta aqui e ela vai somar com os meus valores? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela trabalha com produtos naturalistas e tratamentos naturalistas, tá? Qual que é o propósito dela? Não ter produtos com química e fazer com que as suas clientes tenham uma experiência com produtos 100% naturais. Então, para ela, já é uma porta muito mais aberta, porque ela já tem um propósito para além do lucro. Isso é muito importante. Sim. Porque a geração Z não está afim de abrir o bolso e falar assim, toma meu dinheiro. Não é assim. Exato. Tem que ter uma experiência, tem que ter sensorial, tem que ter aquela coisa que ela vai falar assim, poxa, eu pertenço. Tem que tocar o coração e a alma, né? Exatamente. E aí é que mora o X da questão. Por quê? Ou o Z da questão. Ou o Z da questão. Gostei. Nossa, que isso. Trocadilho aqui rápido. Nossa, adorei, mas Gostou, exatamente. Não é? Por Vou quê? montar um conteúdo Z da questão. Z da aí, questão, tá vendo? então bora. E é exatamente isso, porque as empresas ainda, não vou falar de todas, porque tem muita empresa legal fazendo, igual a empresa da Mari aqui e tudo mais, que é a questão do tipo, como eu vou entregar um conteúdo que gere esse valor com esse público? Porque eles já estão comprando, eles já têm poder aquisitivo. Né? A gente estava conversando agora lá no painel, é uma galera que já produz de alguma forma e já está consumindo essas marcas. Só que consome as marcas que conversam com eles, que não impõem o conteúdo. Exato. Então é isso que a gente vai ter que mudar a lógica. Por quê? As empresas ainda, não todas, estão com uma visão do tipo, preciso ter um Instagram, preciso ter um YouTube, preciso ter um TikTok, vou fazer esse conteúdo, vou entregar. Qual que é o resultado? Qual que é a métrica? O que teve de KPI? Sem nem entender qual foi a relação que foi construída ali. Aí já tá errado. Porque quer o quê? ROI, entendeu? Cai nos números de novo. Não tem a parte da humanização, né? Exatamente. Os números são muito importantes. Claro. E amanhã vai ter uma mulher aqui maravilhosa, que é a Liliane Ferrari, que ela vai falar sobre o marketing humanizado. E é exatamente isso, é de desconstruir esse olhar. Estarei com ela aqui também amanhã. Pois é. Não, incrível. E aí, da gente repensar como que nós estamos querendo criar essas pontes. Porque eles não querem, a geração Z não quer só uma conexão. Tipo assim, eu não quero só seguir. Eu quero ter propósito junto com a sua marca. Eu quero me conectar. Tem um ponto muito legal, isso que você falou, né? Trazendo até o número, quando você disse que a geração Z já tem poder aquisitivo, né? Em pesquisa hoje ela representa 20% da população brasileira e ela é o principal... Não vou falar que ela não é o shopper, ela não é a pessoa que vai lá e compra, mas ela é a pessoa que mais influencia na tomada de decisão de compra na família. Né? E aí, a gente tem um caso dentro da NICE, a gente fez um levantamento recente, a gente não trabalha com celebridades da internet, né? Então não são pessoas assim gigantescas, que às vezes participou de Big Brother e tal. A gente trabalha com o que a gente chama de tamanho médio. É um micro-médio. É o médio exato, mesmo. É mais o médio. Médio influenciador. E principalmente dentro do TikTok, que é uma rede super recente. A gente fez um levantamento, um dos nossos creators, que ficou por 8 meses na experiência que a gente ofereceu, né, de morar na casa, ele teve um ganho de R$148 mil. E ele tem 16 anos. Uau! Agora, eu que sou pai, eu sou mãe, como é que eu impacto disso na cabeça de uma criança dessa? Exato. Não, a gente tem que pensar família, nessas às vezes consequências. Você olha e fala, eu ganho mais que meu próprio pai.
entendeu? E isso tem um impacto na relação, porque a gente tende a ouvir o que a pessoa tá mandando você fazer, trilha esse caminho que é o que vai dar certo, né? Que é tipo assim, ó, olha seu pai, olha sua mãe, olha seu tio, olha sei o que lá, vai ali que é ali que dá certo. E aí você, aos 16 anos, não vê isso de uma forma extremamente estruturada, porque eu acho que tem muito essa característica também de pessoas que viralizam. Tem muita gente que tá na internet, atingiu determinados tamanhos e não sabe o que fez. Gente, você viu aquele caso agora, recentemente, do Luva de Pedreiro, vocês viram? Exato, O viralizou. meu filho de 11 anos, ele só vê aquilo e viralizou. Até o Ronaldo, Ronaldo lá de Portugal. Fenômeno, né? Não, não, o Ronaldo. Ah, o Cristiano Ronaldo, gente. Cristiano Ronaldo falou sobre o menino do Cristiano Ronaldo. Falou. O Pelé falou que ficou emocionado com a homenagem que ele fez. Ele acabou de fechar com a Amazon Prime, vai ser embaixador da marca. Pois é, isso pra gente, aí a gente vou trazer um pouquinho. Agora você, a velha da geração, eu sou da X. Porque é difícil, às vezes, a gente entender, ainda mais, não só porque eu sou da geração X, eu sou também jornalista. Eu prezo muito pela informação, pelos dados, pela fonte, né? Pela proveniência da informação, da onde que vem aquilo, né? A autenticidade daquilo. E eu sinto que a democratização, amo a democratização do conteúdo, até mesmo para a gente poder atingir os nossos consumidores, ter mais sucesso, né, no bottom line das nossas empresas, que é o que a gente precisa para a gente poder vender. Mas você que mexe com isso também, Mari, as empresas precisam ter, sim, responsabilidade sobre esse relacionamento com o consumidor, mas o criador de conteúdo precisa ter responsabilidade sobre aquilo que ele também influencia. Sim. E eu acho que essa geração se perdeu um pouco nesse aspecto, porque é muito sobre quantos tem, quanto que eu viralizo, mas o que de fato eu tô falando? Então, cadê o valor? O valor tem que ser, pra mim, tem que ser dos dois lados. O valor que a empresa tem em olhar esse conteudista, esse influenciador para atingir seus consumidores, e o conteudista também ter essa consciência da importância do que ele está falando. Então, eu acho que isso talvez nessa próxima geração, até mesmo para falar sobre como atingir consumidores, a gente também tem que falar sobre a responsabilidade do conteúdo, a responsabilidade de atingir. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Sim. A gente fala muito sobre a responsabilidade das empresas em fazer essa relação, mas e aqueles que estão? Tem gente que fala muita coisa que não deveria, ou que não está certo, que não pesquisou. E essa democratização traz isso. Eu acho sensacional, mas eu acho que as pessoas precisam ser melhor orientadas. Você que trabalha com isso, por exemplo, explica mais um pouquinho sobre a Nice House. Você tem lá os Nicers. E como você acha que você pode, talvez, conscientizá-los de que isso faz parte do processo, inclusive, do comportamento do consumidor? Porque, no final, o consumidor, ele quer se conectar. Sim. Né? E às vezes ele vai se conectar só com o influenciador ou vai se conectar direto? As marcas têm que ter consciência quem que está falando delas. Você não concorda com isso? Sim, concordo 100% e é uma das principais preocupações que as marcas têm. A Nice, ela surgiu como uma content house, ou seja, uma casa onde a gente fez uma competição para selecionar novos talentos do TikTok especificamente, e quem venceu tinha como prêmio morar na casa, né? E morar 24/7, principalmente porque a gente surgiu em um contexto de pandemia, então não podia ter se entra e sai, você entrou, você morou, você tá lá dentro. E isso é uma das experiências que mais contribuiu para eu poder entender um pouco mais sobre geração Z. Eu acho que quando você traz essa pergunta, ela é uma pergunta que extrapola a geração Z e ela vai para o universo de criador de conteúdo. Legal. Eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade. Você cria conteúdo ou aquilo que você está fazendo, você é responsável por aquilo que você está produzindo. Sim. O que eu percebo na dinâmica do criador de conteúdo, principalmente um criador que ele entende que a principal fonte de receita dele será publicidade, ele já entendeu que a marca preza pelo brand safety. Então, não vai ficar falando de política, você não vai ficar falando de temas polêmicos, você não vai ficar falando de várias coisas. Ele tem que ser mais polido no tipo de conteúdo que ele coloca, não pode querer tocar muitos extremos, porque isso vai reduzir a oferta de marca querendo anunciar com ele. Então, isso já é meio que conhecido dentro dessa comunidade, né? E o maior vilão de um criador de conteúdo é a cultura do cancelamento. Então, isso tem um pouco, né? Eu acho que é muito interessante porque
a gente vai aprendendo. A cada etapa do digital trouxe lições pra gente. Né? Eu lembro que uma vez eu tava no Facebook Summit e a pessoa que tava apresentando, ela falou, olha a primeira foto que você tirou no Instagram e olha a última. Você aprendeu fotografia. Sim. Entendeu? Você aprendeu. Pode não ter sido em aula, estruturado e tal, mas você começou a tirar fotos melhores. Seja pela qualidade dos equipamentos que você foi conseguindo adquirir, seja pela capacidade dos filtros, ou simplesmente por referência, por consumir tanto a plataforma que você começou a assimilar. E a gente está aprendendo isso, né? Sim. Os criadores também estão aprendendo sobre isso. Então eu acho que a gente fala muito que a internet deu voz. Só que hoje a gente tem percebido que a mesma internet está calando a tua voz também. Entendeu? Ela é cruel. A cultura do cancelamento faz a tua voz ficar quieta numa pressão bem grande. E o criador de conteúdo morre de medo disso. Pelo menos foi a experiência que eu tive me mostrou que eles morrem de medo de ser cancelados. Porque é como se a figura do criador de conteúdo, ele é um misto entre a PF e a PJ, né? Então, é difícil. Ele vira a própria marca, né? Exatamente. E aí o que a gente acaba mais vendo tá, tomei essa decisão, sou um criador de conteúdo, quero viver de publi, isso aqui vai ser minha empresa, aí vai e cria uma segunda conta, né? Que aí lá é onde eu sou a pessoa física, eu fecho meu perfil, o que eu quiser falar lá, eu vou falar lá e tal. Então, essa persona que por muito tempo, durante Baby Boomers e Geração X, que foi uma crítica que os millennials trouxeram ao local de trabalho, claro. Do tipo, você não é aqui na empresa igual você é fora daqui. Né? Por que você não consegue ser você mesmo aqui? Eu acho que isso está se transpondo para o digital também. Quando você leva aquilo e aquilo se torna a sua ferramenta de trabalho, o que a gente mais vê é que aquela persona digital está cada vez mais distante da persona real ou de quem ela quer ser, tipo, na vida pessoal dela, sabe? Eu acho tão maravilhoso tudo que você falou, porque entra muito nessa questão da vivência. Sim. Eu vou falar por mim, tá? Eu trabalho no Cinemascope, que é um projeto de cinema, e a gente já fez publis com streamings, né? E aí, a nossa relação com o contratante em si, ela foi algo mais aberto. Tipo assim, vocês criam, vocês fazem. Só mandem as propostas, a gente vai avaliar, e aí, sejam criativos, fazem o que vocês acharem interessante. Aí a gente envolveu a plataforma de educação, fez um monte de coisa e tal, e foram campanhas muito legais. No meu ponto de vista, o fortalecimento que isso traz do nosso projeto com a nossa base, transpõe isso para o contratante, né? Que seja lá qual plataforma de streaming for. Porque ali eu gerei uma relação de confiança. Que se tem uma marca chancelando o meu conteúdo, ela fala assim, não, esse conteúdo ele é bom. Sim. Então isso é uma coisa muito importante de frisar. E a questão do cancelamento, assim, porque trabalhar com cinema, gente, é trabalhar no vespeiro, tá? Já fiz coisa errada, já fui cancelado pela comunidade do Harry Potter. E, gente, ó, lá em 2014, quando não se falava em cancelamento. Mas o meu ponto de vista, tá? Não estou invalidando tudo que você falou, não é uma questão de validar, mas acho que é uma questão de ampliar o olhar. Será que o cancelamento não seria melhor visto se fosse um silenciamento? O que essa pessoa falou? Quem que ela silenciou? Quem que ela apontou, mesmo que indiretamente, mesmo sem intenção? Então, acho que são coisas que a gente precisa ter mais criticidade, que casa justamente com o que você falou. Tá criando conteúdo, parece ter um conteúdo mais superficial. Só que eu já vejo no movimento pós-pandemia da galera já aprofundar mais o conteúdo. Sim. Porque já entendeu da responsabilidade. Ficaram em casa, não puderam fazer as viagens, não puderam fazer um monte de coisa. Ficaram em casa, todo mundo teve os seus problemas particulares, etc e tudo mais. Mas entenderam que o conteúdo em si, ele não pode ficar só lá em cima. Na ponta do iceberg, você vai ter que aprofundar. E nesses aprofundamentos, você vai entendendo seus valores, seus propósitos. Isso. Você vai fechar com marca que, às vezes, não vai somar com seus valores pessoais, mas talvez ali é por uma necessidade. Mas, ao mesmo tempo, o criador de conteúdo tem o poder do não. Ele fala assim, não, eu não vou colaborar com essa marca, essa marca faz isso, 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 isso. Porque ele não pode criar uma ruptura com a base dele. É isso. E é isso, e aí que, no meu ponto de vista, mora muitos dos problemas nessa questão do comportamento do consumidor. Porque se eu consumo seu conteúdo e você fez um conteúdo de uma marca que vai contra os seus valores, que eu conectei com você, eu te questiono. Eu vou questionar a marca, não. Eu vou questionar você. Por isso que eu vim trazer a questão da responsabilidade. Exato. E não é só da empresa. É da empresa que contrata, é do conteudista que cria. Né? Do PJ, que também é uma empresa. Exatamente. Exatamente. É uma troca ali, porque
Se eu sou uma consumidora e eu tenho esses valores, e eu tenho, tá? Mesmo eu não sendo da geração Z, eu tenho esses valores como consumidora. Talvez não tão fervorosamente, mas eu quero entender como que essa empresa se posiciona, se ela é uma empresa justa, se ela, né, se ela está preocupada com a questão do meio ambiente, se ela está preocupada com a questão das mulheres, isso para mim é uma coisa forte. Então, eu quero entender. Agora, se ela contrata um conteudista para criar esse vínculo comigo, que tem um tipo de comportamento como consumidora, que aquele conteudista não vai falar as coisas que eu quero, aí eu acho, ou que não vai de acordo com os valores, eu acho que pode ser um tiro no pé. Ah, com certeza. E aí não é um cancelamento, aí eu já vejo como silenciamento. Porque o silenciamento é nada mais do que você criar um conteúdo ou você falar alguma coisa na internet. Porque eu acredito muito nessa questão do poder da voz na internet. Porque, gente, basta um tweet pra você acabar com sua vida. Exato. Basta um tweet, basta um comentário, gerou print, acabou. Gente, o inimigo do digital é o print. Você pode apagar, mas se printou, acabou. Eternizou. Não, inclusive ainda é validado por lei, né? Por lei, exatamente. Sim, a prova digital e tudo mais. Mas a questão desse viés do tipo, o que é esse cancelamento, o que é esse silenciamento, é o que se deu nessa relação ali. Por que esse conteúdo gerou tanta polêmica? O que de fato as pessoas estão falando sobre que eu preciso abrir o olhar? Porque, por exemplo, se eu contrato um criador de conteúdo da agência da Mari, e aí ele fala uma coisa que vai contra os valores da minha marca, eu vou falar com ele, então, isso aí eu não sabia. Nós vamos ter que conversar. Por quê? Porque gera ruído para minha marca também. Claro. Então são essas relações que a gente tem que pensar, que a geração Z ela é uma geração crítica. Ela é uma geração que vê tudo e ela é uma geração das causas também. Sim. Então se é uma marca que não está preocupada com o meio ambiente, eu não vou consumir. Se é uma marca que não está preocupada com a diversidade, eu não vou consumir. Exato. Então são coisas que a gente precisa ampliar esse olhar para além da lucratividade. Porque a mudança, no meu ponto de vista, está aí. De entender essas mudanças, que vai muito além de funis de venda, vai muito além da jornada do cliente, da criação do da ROI, persona, de todos esses números que a gente fala. Não estou dizendo que não são importantes. São. Precisam, Isso. entendeu? Isso é uma coisa que tem que fazer. Mas que você tem que olhar tudo isso e falar assim, tá, mas pode ser que daqui a 30 minutos tudo isso aqui caia. E aí? E aí esse exercício constante, igual a gente falou lá embaixo. Sim. É um exercício constante de aprendizado. Eu acho que esse é o principal ponto, né? O quanto você tá aprendendo. Porque a gente já viu vários casos. Foi um recente de um grande podcast, que um dos fundadores, né, teve um comentário péssimo. E as marcas se posicionando. Sim. Né? Então, você percebe que a comunidade pressiona e aí quer uma resposta. E a marca, obviamente, vai ter que aprender a lidar com isso. Então, e eu acho que também tem um ponto muito importante, que é a profissionalização do mercado como um todo. Né? Porque, querendo ou não, você entrou nesse digital, você criou a sua primeira conta como um usuário aqui e dar um rolê, entendeu? Exato. E daqui a pouco você se torna um profissional, mas a linha, ela é muito tênue, é muito mesclado, né? É diferente das carreiras tradicionais, que tem o dia que você se forma e o dia que assina a sua carteira de trabalho, né? O digital, não. Você não sabe qual foi o dia que você era usuário e agora virou um criador profissional. Geralmente, eles marcam que é o dia que vem da primeira publi. Concordo, Entendeu? mas Mas ao assim, mesmo tempo a gente não pode tirar, né, o peso da responsabilidade que vem com isso, né? Exato, exatamente. Eu não tô falando nem que precisa ter universidade de conteudista, pode até ter um dia, não sei, um curso especializado nisso, pessoas que vão formar, né, ou pessoas que vão falar, olha, assim que você vai agir, até mesmo em termos de contrato, de como analisar um contratante. Tem vários poréns, não é só simplesmente estar ali no publi. Você tem que, se você está fundando uma empresa, então vamos falar, é um negócio. Mas é questão da responsabilidade que eu estou trazendo. Então, para a gente até caminhar para o nosso final, porque infelizmente a gente já está chegando ao fim, eu queria que vocês dessem um cenário desses próximos 10 anos. Já que a gente está falando sobre o marketing 5.0, o comportamento do consumidor, essa nova geração que está entrando, o que você... Não tem certo e errado aqui, tá, gente? É uma percepção de quem está no mercado e está enxergando coisas que às vezes, por exemplo... Quem não tá ativamente nessa área não tá dando atenção a isso. O que você acha, Magno? Vou começar por você. Bom, no meu ponto de vista, a gente sempre vai entrar nessa questão da humanização das coisas. Porque, não só das coisas, mas também das pessoas, de todos esses processos que nós estamos imersos no digital. Porque o cyberespaço em si, quando a gente entra lá nas mídias, no e-mail, no site, tudo mais, quando a gente se conecta na internet, traz pra gente inúmeras possibilidades. Eu posso fazer o que eu quiser.
Vou consumir o conteúdo que eu quiser e vou produzir o conteúdo que eu quiser. Mas no meu ponto de vista, vai sempre entrar, igual você falou, da responsabilidade daquilo que eu publico, daquilo que eu falo, mas principalmente como isso impacta ao meu redor. Porque tudo bem eu ter essa consciência, mas, por exemplo, eu posso falar uma coisa aqui hoje, que daqui a 10 anos a pessoa pode virar mim e falar assim, então, sabe o vídeo que você fez? Você mudou minha vida. Ou, sim, sabe o vídeo que você fez? Você estragou a minha vida. Então, sim, são coisas que precisam ter cada vez mais cautela, mas que também não congele. Porque a gente precisa entender que nós somos seres que vão evoluindo. Isso. Tá tudo bem. E essa questão do, né, a gente falou agora há pouco do marketing de contextos e tudo mais, eu acredito muito que vamos cada vez mais entrar em nichos e subnichos. Hoje a gente já fala de nano-influenciadores, a gente já fala de uma galera que está se aprofundando em questões que, dentro de um cenário gigantesco, parece que é pequeno, sabe? Mas é muito gigantesco, porque ali muita mudança pode acontecer. Então, quando, por exemplo, existem profissionais que vão para as comunidades capacitar os empresários ali, o próprio empresário vir para o Sebrae buscar esse conhecimento, ele entender que esse conhecimento ele vai trazer para o contexto dele. Não adianta você ver um case da Magazine Luiza e falar assim, eu quero igual assim da Magazine Luiza. Mas como, né? Vamos com calma. Por onde eu começo, pode chegar. Eu procuro. Sim. Exatamente. Mas se tiver o budget da Magazine Luiza, aí chega rápido. Exatamente. Mas isso é uma coisa que as pessoas esquecem de falar. Esquece. Mas elas esquecem não, elas passam batido. Aquilo ali é o topo da pirâmide. O que está de baixo ali? Exatamente. Tudo que está ali de baixo, né? Todo o suor, sangue, suor e lágrimas. É igual, por exemplo, né? Eu vou fazer 15 anos de mercado agora. Eu comecei aqui no Sebrae. Então eu penso que essa construção do digital vai ser sempre constante. Mas você tem 15 anos de mercado, você é um especialista. Eu não gosto nem muito dessa palavra especialista, porque é tudo que muda tão rápido. É tudo pra ontem. Você não tem tempo de falar assim, sou expert nisso. Não. Porque de repente o YouTube agora vai publicar um mecanismo de busca que vai ser totalmente diferente da nossa experiência que a gente tem hoje. Então, a vai falar que é especialista daquilo? Não pode. Então, da gente entender que sempre vão ter essas questões dos contextos, tanto para negócios, tanto para pessoas em si, para criadores de conteúdo e tudo mais. E principalmente, assim, o meu ponto de vista, a Magda, a gente até conversou lá embaixo no painel, que é a questão das audiovisualidades. Vamos cada vez mais manipular vídeos, cada vez mais vamos querer falar, podcast, grupos de Telegram, WhatsApp, onde for, onde as pessoas me leem ou me ouvem. Então eu penso muito nessa questão da audiovisualidade. Porque hoje, gente, o celular, a gente faz tudo. O curso de você editar vídeo no celular. Quando eu fui fazer o meu curso de edição de vídeo na faculdade, foi em 2008. De 2008 já a 2022, mudou muito. Completamente. Já mudou outra muito. coisa. Então, assim, no meu ponto de vista é isso. A gente entender que tudo vai se transformar cada vez mais, é tudo cada vez mais rápido. Não que a gente tem que ser rápido, mas a gente vai também no nosso ritmo, de acordo com o que o nosso negócio consegue alcançar, de acordo com o que até mesmo nós, enquanto profissionais, vamos levar aí para esse digital. Né? Maravilha. E você, Mari, como é que você enxerga isso tudo? Olha, eu acho 10 anos, assim, não vou conseguir atingir sua expectativa, mas eu acho que sempre é importante entender de onde as coisas partem, né? Então, a criação da internet, ela surgiu num contexto de governo. A partir do momento que você entende de trazer aquilo que era de um governo, de um monopólio, né? Um único tomador de decisão para o povo, e a internet ter acesso gratuito, ela foi um mix de duas ideologias, né, que é o socialismo e o capitalismo. Então eu quero que o povo tenha acesso, mas quem vai pagar por ele? E aí algumas empresas encontraram um modelo de negócio que é esse modelo de anúncios, que é o que sustenta a internet. Só que foram algumas empresas que sobreviveram a isso, então elas criaram novos monopólios. Então hoje o que a gente vê de surgimento de internet web 3.0 é tentando atacar esses novos monopólios. Então eu não quero mais que o Facebook tenha os meus dados e venda os meus dados sem eu saber. Então eu acho que isso vai destravar uma série de novos comportamentos para os próximos 10 anos. Antes era o povo contra governos, isso em internet, tá? Agora é o povo, né, o público, os usuários contra as plataformas, querendo os dados de volta, querendo ter... Não quero mais que você saiba que eu estou aqui agora, né? Eu quero ter o poder de controlar os meus próprios dados. E também eu acho que nessa parte de estética visual, sim, o vídeo, principalmente para os próximos anos, mas eu acho que também emerge muito uma cultura do 3D. Hoje você percebe muito uma geração mais nova. O jogo, principalmente dentro dos jogos de hyper casual, é a nova rede social para ele.
Então você tem o seu avatar, você tem o seu personagem que você cria do jeito que você quiser. E eu acho que isso pode ser uma nova discussão. Quem eu sou na internet? E quem eu sou dentro do game? Porque você pode ser uma pessoa e lá dentro do game você é um metralhador fantástico de 3 metros de altura e você tá comprando pra quem? Você tá comprando pra você hoje ou você tá comprando pra um metralhador fantástico? Entendeu? Quem é essa pessoa? Porque agora as pessoas estão começando a ficar muito diferentes quando você olha pra games. Ainda, mas agora com a nova entrada do metaverso, você pode ser o que você quiser naquele universo. E esse, se você quiser, não é aquele padrão de beleza midiático. Não, eu sou morena, lá eu posso ser loira. Não, lá você pode ser uma fada. Eu posso ser o próprio avatar do filme Avatar, né? Eu posso ter 3 olhos, entendeu? Então, eu acho que o que eu posso ser se amplia muito. É um mix muito o real com o imaginário, sabe? Eu acho que a gente tá bem nessa fase de real com o imaginário. Então, foi o mesmo conselho que eu abordei lá no painel, né? Acho que é importante entender essa progressão, de onde as coisas surgem para onde elas estão caminhando. Não deixar um gap muito grande e querer retomar lá na frente. Justamente porque é uma velocidade muito rápida e dá bastante acelera aí no coração. E que essas gerações como a minha tenham muito preparo e educação e informação para lidar com essas mudanças. Porque essa é a geração dos meus filhos. A geração que, para mim, a minha cabeça, o meu chip não está... né, nessa mesma, vamos dizer, nessa mesma vibe. Eu preciso aprender. Por isso que a gente volta, talvez, finalizando a nossa entrevista com o tema que a gente, com a primeira frase que a gente começou. Frase que a gente começou, que é o conhecimento, né, gente? A informação, o conhecimento aplicado em todas as tendências que hoje o mundo digital traz pra gente. Porque é possível eu me atualizar. Como uma mãe de 44 anos, com 2 filhos dentro de casa, é possível sim, como vai ser possível para gerações que vão, né, passando, porque essas coisas, igual você disse, são coisas que vão se transformando, e para não ter esses gaps, e para a gente entender e ter uma transição mais amigável, mais fluida, mais amena. E eu acho que também tem aquelas questões que são intrínsecas do ser humano, né? Que independente da geração, são buscas, são necessidades e entender qual que é o seu papel naquele momento de vida também, né? Sim. Às vezes não é só de conhecimento hipertecnológico, às vezes é uma postura de mais sabedoria que só a maturidade traz também. Com certeza. Maturidade é tudo. Maturidade é tudo. Acho que a palavra é maturidade mesmo. Maturidade, para tudo. Isso para uma empresa, para uma pessoa, para uma família, enfim, para o conhecimento, eu concordo. Maturidade é tudo. E você tem bastante, viu, Mari? Obrigada. Tô comportada aqui, gente. Olha, gente, agradeço muito a entrevista de vocês. Foi um bate-papo bem amplo, complexo, cheio de nuances aí, mas assim que é bom, né? A gente poderia explorar muito mais, mas a gente sabe que o nosso tempo aqui, ele é cronometrado, mas eu acho que deu para os nossos web espectadores curtirem muito aqui esse conhecimento incrível que vocês têm e trouxeram aqui pra gente, viu? Magno, obrigada. Mari, obrigada. Prazer participar dessa conversa, aprender mais um pouco com vocês. Vocês são incríveis, eu que agradeço. E para vocês que estão aqui ainda nos acompanhando, fiquem ligados, porque daqui a pouco, eu não lembro mais o horário, mas depois a gente vai falar aqui nas redes sociais, mas ainda temos entrevistas hoje, acho que é 18 horas, com mais pessoas aqui convidadas no Reload do Sebrae, e acompanha a gente também, e o QR Code está ali na tela para você também dar os seus dados ali e poder receber informações exclusivas aqui do evento, tá bom? A gente se vê já já. Tchau.